Bom dia, o meu nome é Rodrigo. Meu nome é Gustavo. A gente vai falar sobre as características da propagação em fibras ópticas. Introdução. Desde os tempos antigos tem-se a necessidade de um meio de comunicação. Nesses tempos antigos já haviam se criado esses meios de comunicação, como por exemplo fogo e a fumaça. E até um tempo atrás nós tínhamos sistemas telefônicos com um sistema elétrico. Só que esse sistema elétrico ele tinha uma limitação. Quando haviam muitas comunicações simultâneas, ocorria a saturação do sistema. Só que por conta dessa saturação de sistemas, iniciaram-se pesquisas sobre a óptica ondulatória, que é aí onde entra a equação de Maxwell. Vantagens das comunicações ópticas. Ela tem uma menor perda de potência por distância, a largura da banda, que é a velocidade de transmissão, é mais alta, ela tem um aumento na quantidade de canais simultâneos, não sofre interferência externa, ela é imune a interferências elétricas, como por exemplo ondas eletromagnéticas, ela tem peso e espaço reduzido. Considerações sobre as comunicações com fibras ópticas. Nas fibras ópticas, nós temos moléculas de hidrogênio, que sofrem de fusão. Quando eles não reagem, você perde energia. E quando elas reagem, essas moléculas acabam se transformando em íons de hidroxila, que interferem na comunicação. Ela tem um comprimento limitado, o que acaba fazendo com que você tenha que emendar a fibra. Só que para você fazer essa emenda da fibra, você tem que pegar um equipamento muito sofisticado, que tem um custo muito elevado. Conceito sobre a luz e a teoria eletromagnética. A luz ela é uma onda e partícula. E essa onda e partícula tá correlacionada a uma energia, que seria a constante de Planck vezes uma velocidade. Essa velocidade, quando é a velocidade da luz no vácuo, é chamada de fóton. Agora, voltando à velocidade da luz no vácuo, a gente tem uma fórmula que seria o índice de refração seria igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no meio. E com a velocidade da luz no vácuo, a gente também tem outra fórmula, que seria o comprimento de onda, que seria a velocidade da luz no vácuo dividido pela frequência. Agora, a onda eletromagnética ela é uma junção de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si. Tá, agora eu vou explicar um pouco sobre o guia de ondas óptico. O primeiro modelo de cabo óptico é esse modelo, só que esse modelo ele não foi criado para sistemas de comunicação. Então você tem um núcleo aqui, e aí você tem essa casca. Só que esse cabo, quando percebeu-se que dava para usar para comunicação, percebeu que tinha muita atenuação. E aí criou-se, nos modelos seguintes, um modelo que diminuía essa atenuação. Só que esse modelo, posteriormente, também se identificou que ele, após um tempo, tinha microfraturas que geravam perdas nesse cabo. O funcionamento do guia óptico básico. Então, por exemplo, você tem um ângulo crítico atrelado. Então você tem que ter esse feixe de luz, ele tem um ângulo aqui que é o máximo que você pode ter. E aí ele está atrelado ao meio que você está, dividido pelo o meio da onde você vai colocar, né? E aí a transmissão é dada por esses feixes de luz, que eles não se interferem, tá vendo? Eles não se interferem. Então o meio que você está aqui, da casca, e o meio do núcleo. Beleza. Esse funcionamento, você também tem um ângulo de aceitação, que seria um ângulo onde ele dá melhores condições para essa luz viajar. Por exemplo, esse ângulo de aceitação está atrelado a essa fórmula. E aí, teoricamente, seria um cone. E aí, onde você tivesse esses feixes de luz vindo desse cone, seria melhor. Modos de propagação. Então, você tem alguns modos de propagação, como ópticas de raios ou por análise modal. Esses dois meios, o análise modal, você vai usar as equações de Maxwell. E aí, para você saber quantos modos de propagação tem, você usa essa fórmula. Só que nem todos os módulos são utilizáveis. E aí a gente entra na atenuação espectral de fibras ópticas, que é esse gráfico aqui.
Então, por exemplo, você tem atenuação por quilômetro pela largura pelo comprimento da onda. Então, por exemplo, aqui ó, você tem uma atenuação onde você é a atenuação do ultravioleta. Aqui você tem a atenuação por impurezas. Aqui você tem a atenuação de Rayleigh, sei lá como que você fala isso aqui. Eu sou ruim de inglês, galera. E aí você tem aqui, por exemplo, a curva resultante, que esse aqui seria a atenuação do próprio cabo, e a atenuação do infravermelho. Essa atenuação resultante, se você for ver, tinha-se a ideia que quanto maior a frequência, maior seria a atenuação. Só que o que acontece? Você vai ter janelas de baixa atenuação. E aí é nessas janelas que você aplica a sua luz. E as conclusões é que com o advento da tecnologia e do barateamento, podemos observar que o sistema óptico foi uma evolução significativa para a nossa sociedade, principalmente nos meios de comunicação e na tecnologia de dados, né, que também é meio de comunicação. É isso, galera. Valeu!